E hoje é dia desse cara aqui, ó. Boa noite, doutor Murilo. Boa noite, doutor Murilo. Ainda está de investimento oficial? Você está na sua clínica ainda trabalhando, doutor Murilo? Boa noite. Boa noite, doutor Walter, boa noite a todos. Ainda assim, não estou trabalhando mais, mas dependendo se ocorrer algum chamado aí, tem que trabalhar ainda hoje. Que bom, que bom, que bom. Doutor Murilo, a gente vê pessoas. Eu tenho um amigo, ele chama Tadeu, ele é coronel. Ele já tem mais de 90 anos, mas o coronel Tadeu, ele pratica esporte desde moço, ele era corpo de bombeiros, hoje ele está chegando da Europa, porque ele foi competir lá nas Olimpíadas da Terceira Idade. E a idade mais velha para essa competição é de 75 anos. Mesmo assim, ele se inscreve. Ele nada com garotinhos de 75, ele tem 94. E mesmo assim, o doutor Murilo, ele tem uma dificuldade de ganhar uma moedinha de prata, uma medalhinha de prata. Ele é frustrado, inclusive, me confessou outro dia, porque ele não conseguiu na vida dele uma medalhinha de prata. O problema dele é que ele só ganha medalha de ouro. Esse é o problema dele, só medalha de ouro. Mas nós sabemos o segredo dele. O segredo dele é fazer reposição mineral, suplementação, não usa leite espécie alguma, não usa sal de supermercado, não usa, não come pão, não come margarina, ele não usa alho em hipótese nenhuma, não usa óleo de soja, óleo de milho, óleo de amendoim, ele usa só gordura de porco, quando não óleo de coco. Doutor Murilo, tem segredo de ter saúde? Outro, ele lê todos os dias, ele é um veterano do nosso país, e é verdade, tem segredos para ter a saúde mental em dia. Sim ou não, doutor Murilo? A palavra é tua, boa noite. Boa noite, doutor Walter, mais uma vez. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Sem dúvida, o segredo de viver mais, de viver com qualidade, de ter esta qualidade de vida como seu amigo aí que pode fazer até maratonas numa idade dessa, é o nosso estilo de vida, não é? Principalmente aquilo que nós nos alimentamos, se nós temos um bom condicionamento físico e mental, se nós temos uma boa suplementação, não é? Pessoal que esteve por aí na Natural Tech, né, onde eu participei durante toda a semana anterior, inclusive fiz algumas palestras lá todos os dias, aonde eu sempre dizia da importância da suplementação, uma palestra inclusive só sobre a importância da suplementação. Porque hoje é uma frase que eu sempre falo, desde a nossa primeira live, que infelizmente os alimentos chegam na nossa mesa ricos em poluição e pobres em nutrição. Então hoje nós já não conseguimos encontrar, infelizmente, mesmo que nos alimentos mais saudáveis, ainda que não como industrializados, ainda que não ingiro processados, ainda que minhas compras é só na seção de orgânicos, e ainda que sou vegetariano ou que como mais peixes e carnes brancas do que vermelhas, ainda assim a qualidade desses alimentos não é mais a que tínhamos antes. As vitaminas, os oligoelementos, as coenzimas, aminoácidos, que deveriam estar presentes naturalmente nesses alimentos, não encontramos mais. Então, dependemos, para ter esta longevidade, essa qualidade de vida na década de 90 anos já, influencia muito o nosso estilo de vida e também se fazemos ou não a suplementação daquilo que a nossa alimentação já não nos proporciona. Como o próprio nome diz, suplementar é suprir, é preencher as lacunas que deixam a nossa má alimentação hoje em dia. Bom, Dr. Então, Walter, mais uma. é, é um produto sensacional, uma formulação que eu diria que é indescritível, BioAge 120, porque ele é muito completo, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos insumos e para que eles estão presentes aí, por que eles estão presentes, né? Quais são a ação, qual é a ação de cada um deles no nosso organismo e principalmente no nosso cérebro.
tá? E primeiro eu gostaria de falar que é um produto para a prevenção das principais doenças cerebrais, principalmente aquelas que são neurodegenerativas, como mal de Parkinson, como mal de Alzheimer, como até mesmo aneurismas cerebrais, esclerose múltipla, distonia, tá? E até mesmo enxaquecas, cefaleias, problemas de dor de cabeça, porque nós estamos falando de nutrição. Então, quando nós estamos falando de nutrição, é uma eficácia muito abrangente. Nós contemos aí o famosíssimo bitartarato de colina, tá? A L-serina, que é um aminoácido, o famosíssimo também inositol, temos o coenzima Q10, o pantotenato de cálcio, que é muito importante, a tiamina, que é a forma ativa da vitamina B1, e também o selênio, tá? Então, são substâncias bioativas muito importantes para o nosso cérebro, para o nosso corpo. Certo, Dr. Walter? Bom, vamos começar aí pelo bitartarato de colina, que é uma substância nobríssima para o nosso cérebro, pois, como vocês vão perceber foneticamente, bitartarato de colina se aproxima muito de uma substância neurotransmissora que se chama acetilcolina, tá? Por quê? Porque a colina é um precursor da acetilcolina. E ele estando em forma bitartarata, quer dizer, ela está ligada a um aminoácido para que o seu intestino possa absorver de melhor maneira, tá? Então, para que você consiga absorver esta colina, por isso ele está em forma de bitartarato de colina. Porque nosso intestino, Dr. Walter, nós somos carnívoros. Nosso intestino ele é ávido por aminoácidos, que são as proteínas das carnes. Então, quando a colina está ligada a um aminoácido, fica mais fácil a sua absorção. E aí entra no seu intestino a colina, através do BioAge 120. E ela vai ser, então, um precursor, ou seja, um dos ingredientes que o nosso organismo precisa para a produção da acetilcolina, que é um neurotransmissor. O que quer dizer que é neurotransmissor? O que é isso? Ele transmite informações de um neurônio para o outro. Os nossos neurônios, que nada mais são do que as nossas células cerebrais, eles precisam se comunicar. Eles precisam o tempo inteiro enviar impulsos nervosos um para os outros. Esses impulsos nervosos têm o nome de sinapse, mas nada mais, nada menos é do que os nossos pensamentos. Nós pensamos porque os nossos neurônios se comunicam, porque um envia impulso nervoso para o outro. E como que ele envia? Através dos neurotransmissores, que é a acetilcolina. Por isso a importância muito grande de se ter o bitartarato de colina nesta formulação do BioAge 120. Além dele atuar também, a colina, na parte mais externa dos neurônios, para proteger. Qual é essa parte mais externa? A que o Dr. Walter disse agora há pouco, que é a bainha de mielina. A bainha de mielina é uma capa protetora dos neurônios e dos fios neuronais. Eles estão totalmente entrelaçados. Eu acho que a maioria das pessoas já viu alguma foto na internet ou em algum lugar de como os nossos neurônios são, como uma rede, né, que tem núcleos, um núcleo aqui, e entre eles tem uma ponte, né, uma rede, igual uma rede de pescador, que tem um nozinho aqui, e um fio que liga um nó ao outro nó. Esse fio está protegido pela bainha de mielina, que é a capa que protege ele, para que esse fio não se rompa. Como é que nós desenvolvemos, por exemplo, o Alzheimer? Né? O Alzheimer é quando esses fios vão se rompendo e aí um neurônio se afasta do outro e não consegue mais haver comunicação nervosa porque cortou-se o fio. É a mesma coisa de se eu cortar a minha rede, eu vou lançá-la na água, vou fisgar o peixe, mas o peixe vai fugir porque a rede está furada. Né? É a mesma coisa a nossa rede neuronal. Precisa que todos esses fios da rede estejam entrelaçados, estejam protegidos e firmes e fortes.
através da bainha de mielina. É aí que a colina vai fazer esta ação neuroprotetora, protetora da bainha de mielina. Além de ser um precursor da acetilcolina, que é o nosso neurotransmissor principal, também é neuroprotetora, principalmente da nossa bainha de mielina. Aí está os efeitos da colina. Bom, a posologia é de uma cápsula apenas ao dia, porque as concentrações de cada uma das substâncias bioativas que estão presentes aí, o bitartarato de colina, a L-serina, a tiamina, o coenzima Q10, o pantotenato de cálcio, todos eles já estão na sua gramagem máxima permitidas pela Anvisa. Então, aquilo máximo que eu posso colocar no produto está colocado aí. Por isso, apenas uma dose. Até mesmo por questões adaptativas, farmacológicas. É muito mais fácil uma pessoa usar um produto que ele precisa ingerir apenas uma cápsula ao dia, né? Um exemplo é a maioria dos colágenos em cápsula, né? Que o colágeno é uma proteína muito grande, então, para fazer o efeito necessário ao nosso corpo, temos que suplementar, às vezes, 7, 8, dependendo, até 10 cápsulas ao dia, né? Ninguém vai querer ficar tomando 10 cápsulas ao dia. Então, por isso, nós conseguimos apenas em uma cápsula, por se tratar de substâncias não tão grandes, com peso molecular fácil de controlar, que coube em apenas uma cápsula aquilo que nós precisamos, tá? E aí, além da colina, nós temos a L-serina, que é um aminoácido muito importante para a nossa saúde neuronal. A colina, eu diria que é mais importante para no fato de ser neurotransmissora, então na comunicação entre um neurônio e o outro, neuroprotetora, né, na capa do fio, como o senhor bem disse. Agora a serina não, ela atua numa parte mais interna, mais restrita de fato à saúde neuronal. Ela está presente nas membranas neuronais. Ela protege e ajuda a acontecer a nossa sinapse, tá? Que é este impulso elétrico que nasce em um neurônio, é transmitido para outro neurônio, para que nós conseguimos ter esta ligação. Um exemplo muito clássico dos problemas com Alzheimer, nós falamos, é que a maioria das estruturas cerebrais estão localizadas em uma parte do cérebro. Então, visão, mais aqui na frente do cérebro, controle psicomotor, ambos os lados do cérebro na região parietal, né? Controle mais a nível do bulbo raquídeo, seria na nossa parte central do cérebro, tá? Agora, memória. A memória é muito interessante. Ela é a única que ela está distribuída em vários pontos diferentes da nossa massa encefálica. Então, eu preciso que um ponto de memória se comunique com outro ponto de memória que está se comunicando com outro ponto de memória. E aí, se eu tenho um problema a nível neurotransmissor, eu não consigo transmitir a informação daqui para cá, né? Tá todo mundo me vendo aí eu fazendo as mímicas, eu não consigo mais comunicar segunda-feira com quinta-feira. E aí eu não sei comunicar o que eu vivi há 30 anos atrás com o que eu vivi semana passada. E aí começam os sintomas do Alzheimer, que é a perda da memória recente. E começa a lembrar só de coisas passadas. A minha querida avó, por exemplo, que veio a falecer no ano passado, infelizmente, com 94 anos, ela já existia há 8 anos com Alzheimer. E ela começou a viver uma fase da vida dela achando que ela ainda tinha filhos pequenos. E veja bem, estava com 89 anos. A tal ponto que meu pai, que era o cuidador dela, teve que comprar uma boneca de presente de criança e dar para minha avó cuidar, porque ela ficava agressiva procurando o bebê dela. Ela achava que estava na sua idade mais a nível passado do seu tempo. Por quê? Porque ela já havia perdido estas importantes comunicações entre um ponto de memória e outro a nível cerebral. E a serina, além de comunicar esses pontos e ajudar a produzir a sinapse, ela também melhora o humor
principalmente em pessoas com estresse mental, que é aquela pessoa que está, por exemplo, fazendo intensivão para o vestibular, aquela pessoa que está estudando por um concurso, para um cargo público, ou para um cargo em uma multinacional, que seja, pessoas que estão tendo um estresse mental muito grande. Estresse mental que é usar o cérebro em sua potência máxima durante horas seguidas. Tanto que, se eu vou fazer um serviço braçal lá no campo, carpir, colher, plantar, serviço que usa muito os meus músculos e articulações, à noite eu preciso em torno de 6 a 7 horas de sono, de descanso, para estar pronto para aquele serviço novamente. Agora, se eu passei o dia todo estudando, sentado, sem gastar nenhum tipo de energia muscular, só energia cerebral, eu preciso de 8 a 12 horas de descanso, porque o meu consumo de energia cerebral é muito maior do que o consumo de energia muscular. Então, a serina ela ajuda muito em pessoas que estão com esse estresse mental, para que você não tenha uma ressaca do estudo. Não existe ressaca só do álcool. Estuda um dia inteiro, fica o dia inteiro lendo, 12 horas lendo, e outro dia você acorda com dor de cabeça. É um estresse mental. Sem dúvida alguma, doutor Walter, porque como eu acabei de descrever aqui, por exemplo, a colina, ela faz essa questão da proteção da membrana, da bainha de mielina, e a serina está muito relacionada a ser protetora já dos neurônios propriamente ditos, que é o que acontece no Parkinson. Vai ocorrendo morte neuronal e também morte de neurotransmissores, tá? É muito parecida com o Alzheimer. A única diferença é que o Parkinson também atua a parte psicomotora, né? Afeta, aliás, a parte psicomotora, tá? E assim como eu disse que a colina é um precursor da acetilcolina, a serina é um precursor da fosfatidilcerina, tá? E a fosfatidilcerina, ela é essencial para o nosso cérebro, tá? Para a tomada de decisão, para a perda da memória, para aumentar o nosso poder de concentração. É daí que sai também o nosso QI, tá? A nossa inteligência, tá? E ela é um tipo de lipídio. E aí que chega um pouco na pergunta que o senhor queria que eu respondesse, que lipídio é gordura, e gordura animal, uma grande fonte de gordura animal é o ômega 3, tá? Então, o ômega 3, ele vai estar aí ajudando a ação da fosfatidilcerina. Ele está presente na constituição da fluidez das membranas cerebrais, tá? Então, ele é um produto, ele é uma substância que ele atua concomitantemente ao BioAge 120, tá? Esse é o grande X aí da questão. Bom, aí eu gostaria de falar de um outro elemento muito nobre, que é a coenzima Q10. Tá? Primeiro que o nome coenzima quer dizer que esta substância é um cofator químico do nosso corpo. Quer dizer, para que algumas reações químicas aconteçam, necessariamente eu preciso daquela determinada coenzima. No caso aqui, a Q10. A Q10, ela é aproximadamente 95%, olha esse percentual, 95% da energia total que o nosso corpo precisa para realizar as funções, elas são ativadas pela coenzima Q10, porque ela está interligada às nossas organelas mitocôndrias, que são as que fazem a nossa energia. E aí eu pergunto para vocês que estão nos assistindo, qual será o órgão do nosso corpo que mais consome energia? Sem dúvida alguma, o cérebro. O cérebro. Né? O cérebro. O cérebro precisa de muita energia. E o coenzima Q10 é aproximadamente 95% da energia nossa corporal é ativada pela coenzima Q10. Isso significa que ela não é apenas necessária para a realização das nossas atividades físicas, mas também ela é fundamental para a nossa atividade cerebral. A coenzima Q10, ela atua como um potente antioxidante também.
Inclusive, é por isso que a maioria dos produtos para a próstata, como o Prostasan, é a base de coenzima Q10, porque ela é antioxidante, tá? Além de aumentar os níveis adequados do nosso organismo, ela está associada com os riscos das doenças neurodegenerativas, que é o que nós estamos falando aqui desde o início da live. Antioxidante é aquilo que dificulta o envelhecimento. Então, uma substância que presente em 95% da ativação da nossa energia total do corpo. O órgão que mais precisa de energia, o cérebro, tá? E além disso, antioxidante, ou seja, ela não deixa ou ela evita o envelhecimento cerebral, tá? Então essa é a grandíssima importância desse nobre nutriente que é o coenzima Q10. E aí nós podemos falar também de um que está o queridinho do momento, eu diria, né? Ele está presente em quase todos as formulações, sempre vai junto com magnésio e afins, que é o inositol, tá? O inositol, ele consegue reduzir a nossa ansiedade, ele melhora o nosso humor, a nossa irritabilidade, a nossa impulsividade, ele afeta a produção da serotonina, e a serotonina é um importante hormônio para o nosso funcionamento cerebral e para a nossa qualidade de vida, tá? E ele tem também efeito neurotransmissor no cérebro, tá? Ele explora muito bem a parte da depressão, tá? Que é uma doença também cerebral. Muitos esquecem que a depressão é cerebral, porque ela atinge as nossas substâncias psíquicas do nosso cérebro. Tanto que é a única doença que a pessoa não quer sarar dela. Se você vai agora lá no Hospital do Câncer e entra na ala mais crítica, na ala que os pacientes estão, infelizmente, esperando a hora, né, de descansar, e você pergunta para eles lá, qual é o seu maior sonho? Se você pudesse realizar um desejo, qual seria? Ele vai dizer, eu queria sair daqui, eu queria viver mais, eu queria sarar, queria estar curado. Mas você pode, ao mesmo tempo, ir numa mansão nos bairros mais caros do planeta, ou vamos falar aqui do Brasil, né? E entrar lá na cobertura de um prédio, dentro de uma suíte master, e encontrar uma pessoa no escuro, que não tem doença física nenhuma, e perguntar, qual é o seu desejo? Se você pudesse realizar um desejo agora, qual é? Ele diria, descansar, morrer, sair desse planeta, só me aborrece. Isso tem a ver com o cérebro. Essa pessoa tem tudo. Ela pode ir para qualquer lugar, viajar para onde quiser, aproveitar a vida e prefere ficar no quarto escuro. E o inositol atua muito bem nessa área da proteção da serotonina e na produção da serotonina, perdão, e na proteção cerebral. Então aí são esses dois bioativos muito importantes, além da serina, que é a precursora da fosfatidilserina, além da colina, que é a precursora da acetilcolina. Aí nós vemos com Q10, coenzima Q10 e inositol. Bom, nós temos 3 insumos ainda por falar. Gostaria de começar aqui pelo pantotenato de cálcio. Ele é muito importante nessa formulação porque ele tem uma função nutritiva. Ele tem uma função de nutrir as células cerebrais, principalmente quando ele está em sinergia, quer dizer, quando ele está presente na mesma formulação que a colina. E aí nós temos a colina, que foi o primeiro insumo que eu falei, que era o bitartarato de colina. Quando eu faço a união entre pantotenato de cálcio e colina, isso é nada mais, nada menos do que um alimento das nossas células cerebrais. É importante para a nutrição das células. Então, eu tenho, por exemplo, colina, que é neurotransmissor e protetor da bainha de mielina. Eu tenho, por exemplo, serina, que está presente nas membranas e ajuda na produção da sinapse. Aí depois eu falei do coenzima Q10, que ele ajuda em toda a produção de energia do corpo, 95% da energia do corpo é ativada por ela, e o órgão que mais precisa de energia no corpo é o cérebro. E aí agora eu venho com a nutrição, o pantotenato de cálcio,
mais a colina são nutritivos para as nossas células cerebrais. Por último, agora, nós podemos falar da tiamina, que é a forma ativa da vitamina B1, que ela aí está presente principalmente também no fato da nutrição, mas no combate ao estresse, tá? Ela combate o estresse oxidativo cerebral, que é a mesma ação também do selênio, tá? A tiamina, ela faz parte de enzimas que produzem energia para o nosso corpo, inclusive para o cérebro. No sistema nervoso, ela está envolvida na produção também da acetilcolina. Então, nós temos tanto um dos precursores, que é a colina, mas também a vitamina que age nessa produção. Então, nós temos um aumento desses neurotransmissores, que são quem transmite as informações, né, como eu disse, de um lugar do cérebro para o outro lugar do cérebro. A tiamina também é importante na síntese da bainha de mielina. Então, a colina, ela protege a bainha de mielina, mas a tiamina, ela ajuda a formar a bainha de mielina, tá? São várias as ações da tiamina. Ela está aí como que para ser coadjuvante em cada uma das outras substâncias bioativas. Então, ela otimiza a colina, ela otimiza a serina, ela otimiza o Q10 e além de ser, junto com o bitartarato de cálcio, o pantotenato de cálcio, perdão, alimento para essas células cerebrais. E por último, mas não menos importante, nós temos aí o selênio, né, que é o principal mineral para o cérebro. Ele está presente aí porque ele é grande ator, digamos assim, na prevenção das doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, como o Parkinson, tá? Ele ajuda nessa saúde do cérebro de forma mais geral, porque ele também é contra o estresse oxidativo, o estresse que tira a jovialidade dos nossos neurônios, das nossas membranas cerebrais. É importante dizer que como célula óssea, como célula muscular, né, como os miocitos, as células cerebrais, ou seja, os neurônios, eles também morrem e nascem outro, tá? Eles fazem esse processo de reposição. Então, para que eu tenha sempre os meus neurônios novos, recém-formados, recém-nascidos, eu preciso do selênio, porque ele combate o estresse oxidativo. Quer dizer, ele faz com que as células velhas morram por apoptose e ativa o gene da sirtuínas 1 para formar novos neurônios. Então, ele atua, inclusive, na minha inteligência, na minha concentração, no meu raciocínio rápido, na capacidade de concentração, na otimização da memória, tá? Em todos esses aspectos intelectuais, porque quanto mais selênio, menos células cerebrais velhas e mais neurônios novos, Dr. Walter. Fazendo com que nós tenhamos uma saúde cerebral, um cérebro jovem na nossa cabeça, que é, por exemplo, o que aconteceu aí com o seu amigo coronel, que com 90 anos estava fazendo essas maratonas. Gratidão enorme, Dr. Walter, DWL Brasil, aos cuidadores de vidas, a todos que nos assistiram aí pelo YouTube e também aqui pelo Zoom. Não percam este grande lançamento aí, que é o BioAge 120. Façam uso, indiquem, porque é de qualidade e é de suma importância para a nossa saúde cerebral, não só hoje, mas para o nosso futuro, né? E já dizia uma passagem bíblica que é: lance o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Então, comece a plantar a sua saúde cerebral hoje e daqui a algumas décadas você vai lembrar dessa decisão que você tomou hoje. Muito obrigado, Dr. Walter. Até a próxima, um forte abraço e Deus abençoe a todos vocês. Eu quero agradecer. Obrigado, Carlos Sanz.